Nós não vamos falar tanto sobre MDR hoje quanto, deixa eu ver, sobre a importância da gente tratar trauma, né? Por que a gente precisa tratar trauma? Hoje nós temos a possibilidade, de acordo com o Rolf Carrier, de tratar a humanidade. Nós temos a possibilidade da gente conseguir, né, ajudar as pessoas em qualquer lugar que seja. E no final, perdão, eu quero compartilhar com vocês também um pouquinho do trabalho que nós estamos fazendo na Etiópia e que nós vamos levar agora para a Polônia e para a Ucrânia, e como a gente pode realmente ajudar a curar a humanidade. A gente pode levar a cura, eu digo assim, levar a cura para as nações, né? Mas de certa forma é isso mesmo. Perdão. Então, por que trauma é importante? Só um minutinho. Deixa eu ver, cadê? Então, vamos lá. Trauma é uma epidemia mundial invisível, né? E passa desapercebida. As pessoas falam aí, né, que a guerra, os conflitos, não sei o que mais. Agora, o impacto, né, dessas coisas são terríveis. Tem inundação, tem vulcão, tem terremoto. E a gente sabe disso. Tem, né, a Turquia, que teve uma série de terremotos agora graves, assim, e assim, estão falando assim de centenas de pessoas, assim, de milhares de pessoas que perderam a vida, uma coisa assim muito grave, assim, 30 mil pessoas morreram, 200 mil estão sem casa, assim, a gente não tem nem noção do que é morrer 30 mil pessoas. Tem cidade no Brasil que tem 30 mil pessoas ou menos, e assim, a cidade inteira se foi, né? Então, tudo assim, agora era o inverno e tudo isso, então, assim, tem um impacto terrível, né? E tem um impacto devastador na nossa economia, porque na economia essas coisas despedaçam todo o tecido social, né, o tecido econômico, e as pessoas ficam sem trabalho, elas ficam sem emprego, elas ficam sem poder ganhar dinheiro, e porque elas também, não, assim, numa comunidade que acabou o dinheiro, não tem como, né, ganhar dinheiro mais, né? Então, tem um impacto devastador. E esses dias eu conversando com uma colega lá na Polônia, ela falou um negócio que depois eu vou compartilhar com vocês mais para o final, mas assim, da importância de tratar a trauma, porque ele é um dos grandes contribuintes, né, para a guerra, né? Quando as pessoas não estão bem curadas, não estão bem tratadas, isso muitas vezes desemboca em conflitos pessoais, mas também como desemboca, né, em conflitos sociais, comunitários, nacionais e internacionais. Então, a gente tem que realmente ver isso daí. E hoje em dia, nós temos a possibilidade da gente ver como tratar as pessoas, né, com ferramentas rápidas, eficazes, científicas, né, e temos essa possibilidade mesmo. E nós estamos vendo assim o impacto no mundial, né? 1,5 bilhão de pessoas estão expostas à violência política e criminosa, e isso foi antes da gente falar da guerra da Ucrânia, os conflitos na África, na Ásia, e todo esse reboliço que está acontecendo agora, o negócio também é complicado. Nós temos mais de 42 milhões de pessoas refugiadas, isso foi antes daquele conflito todo na Síria, no Oriente Médio, né, no Líbano ali, onde muitos, né, fugiram para a Europa, e agora muitos refugiados ucranianos, né, inclusive aqui para o Brasil vieram muitos, né, nós temos comunidades ucranianas no Brasil que também receberam, e eu acho que isso foi uma coisa muito importante. Mas nós temos muita gente deslocada, assim, às vezes por situações naturais e outras vezes pelos conflitos mesmo, né? Em 2011, esses números são mais ou menos dessa época, 200 milhões de pessoas estavam expostas a desastres naturais e 1,3 bilhões de pessoas vivem na mais absoluta pobreza. A pobreza não é necessariamente traumática, mas ela abre a porta, né? Porque as pessoas ficam expostas, vulneráveis, não tem como se proteger, a mãe e o pai saem para trabalhar, deixam as crianças, às vezes, muito pequenas em casa, e não tem a devida proteção, e não tem, inclusive, suficiente comida, né? Muitas vezes, não tem onde morar de uma forma apropriada, e essas coisas são muito traumáticas. Então, o resultado da pobreza pode ser muito, muito traumatizante, né? E eles falam aqui de 1 em 3 mulheres expostas ao abuso sexual físico ou outro tipo de abuso. Eu acho esse número
uma ilusão. Eu acho que esse número é muito mais em torno de 80% a 90% se a gente amplia a definição de trauma, né, de abuso sexual em termos assim, físico, né, que pode ser visual, que pode ser auditivo, né, as besteiras que às vezes as mulheres ouvem, né, a forma em que os homens às vezes olham para as mulheres, muitas vezes é abusiva, né? Então, se a gente começa a falar isso em termos de toque, de passar na rua, de alguém passar a mão nas pessoas, nas mulheres, né? Esse número, assim, cresce assustadoramente. Então, e essas coisas, às vezes, podem não ser tão traumatizantes a nível assim, de um trauma de estresse pós-traumático, mas, ao mesmo tempo, eles podem, sim, né, deixar suas marcas, né? As pessoas lembram, né? As pessoas lembram. Eu lembro de coisas assim, né? E o que nós vemos? Que a violência gera violência. E a violência, né, gera trauma. Trauma é o resultado. E o trauma gera mais violência. Então, a gente entra nesse círculo vicioso de trauma, violência, né? E onde é que nós vamos romper isso? O único lugar de romper isso é no momento de tratar e curar essas coisas. E apesar de que as pessoas pensam que o tempo, né, faz passar todos os males, não faz, não. As pessoas que desenvolvem um transtorno de estresse pós-traumático têm esse transtorno a vida inteira se não forem tratadas. Isso não é uma coisa que o tempo faz passar. Não passa com o tempo, não passa, não. E é uma doença debilitante, né? Tem consequências sérias, porque limita a capacidade da pessoa de ganhar dinheiro, né, de trabalhar bem, de ter bons relacionamentos sociais, comunitários, mas principalmente familiares, né? Isso se manifesta muito na família, esses traumas, né? Então, a gente tem que ver essas consequências. E quem participa de trauma, direto ou indiretamente, também arrisca, né, de se tornar abusador. Às vezes a pessoa que foi a vítima, né, também arrisca de se tornar uma pessoa que mais adiante, quando for adulta, sem se dar conta, inconscientemente também se torna uma pessoa abusiva, né, em vários níveis. Então, a gente precisa interromper isso. Outra coisa que a gente vê, que mesmo o que a gente chama de trauma light, né, aquelas coisas assim leves, assim, não, não foi um estupro, não foi um acidente onde todo mundo morreu, né, mas mesmo assim essas coisas aumentam as chances das pessoas abusarem de substâncias, né, e criam problemas cardíacos e até câncer. A gente viu no estudo ACE, que a gente fala aqui sempre, né, das experiências adversas da infância, a gente vê que as pessoas que sofreram determinadas situações na escala, eles perguntam assim: os teus pais se separaram uma vez antes dos 18 anos? Eles consideram isso uma experiência adversa, doença grave, mental, física, depressiva, alguém que na sua família cometeu suicídio, essas E a gente vê que esses traumas light, como bullying, abuso infantil, divórcio dos pais, se tornam emergências invisíveis. Tem um impacto mundial devastador. E se estima que atualmente tem 500 milhões de pessoas sofrendo com TEP. Eu também acho que esse número é pequeno em relação à realidade. Eu acho que tem muito mais se a gente levar em consideração todos esses outros conflitos. Então, como é que a gente sabe o que está acontecendo, né? Quais são alguns dos sintomas de trauma? A hipervigilância, a pessoa não consegue dormir, ela não consegue se concentrar, ela tem ataques de ansiedade, de pânico, ela tem ataques de fúria, né? De ódio, assim, do nada, né? Surtou, né? Ela está revivendo os eventos traumáticos, os pesadelos ou flashbacks, que a gente chama, né? De repente, assim, é como se eu estivesse revivendo aquilo, mesmo de forma indesejada e mesmo coisas indesejadas. Assim, o outro extremo, né, que às vezes o trauma causa, um é que não consegue parar de pensar naquilo, o outro assim, não pensa nunca naquilo e faz como que um corte, um rompimento, né, entra na evitação, né, o anestesiamento das emoções, o isolamento, não quer falar com ninguém, tem desconfiança com todas as pessoas, mantém distância,
E tudo isso são coisas que criam problemas, né? E o que que o trauma faz, né? Então, vamos entender um pouquinho o que que ele faz a nível do cérebro, né? Quem sabe mais tarde vocês podem até assistir um vídeo que a gente gosta de passar sobre o que que acontece no nosso cérebro com o trauma, e também aproveita para... É curtinho, de 5, 6 minutinhos, e vocês podem ver o que que pode acontecer também para sarar, né? Mas vendo do lado do que acontece de dificuldade, é como que se a pessoa vive uma determinada situação e aquilo fica congelado, nessa lembrança, no seu cérebro a nível neuroquímico, porque ela não conseguiu digerir aquilo suficientemente, não conseguiu resolver aquilo, arrumar um lugar bom para aquilo dentro do seu cérebro, e é como se ela não tivesse metabolizado de uma forma correta, para ela poder botar aquilo no passado, porque o lugar de coisa do passado é no passado mesmo. Então, a gente vive essas coisas, e se a gente não consegue lidar com elas, essas partes congeladas, essas partes que não foram reprocessadas, elas ficam separadas de outras partes do nosso cérebro, e essas partes não se comunicam, não ajudam a resolver a situação. E o trauma, ele pode ser sequela de vivências de perigo real ou percebido, né? Não é assim, eu achei que o carro fosse bater em mim, mas não bateu, mas era uma coisa. Ou eu achei que ele podia ser uma pessoa perigosa. No final das contas, não era, mas eu achei naquele momento que ele poderia ser, e a pessoa reage daquela forma, né? E são situações que a gente não consegue, né, resolver de forma adequada. Então, o que que o trauma faz com a gente? Algumas coisas que eu acho muito importante, né? Ele tira a nossa capacidade de escolha, né? Ele faz com que a gente acredite em mentiras a respeito de si mesmo. Então, assim, eu quero fazer as coisas, eu quero deixar de fazer certas coisas, eu não consigo. Por que que eu não consigo emagrecer, né? Assim, eu sei que é bom para mim ter um peso mais leve, isso vai melhorar a minha saúde, eu sempre falo nas vaidades da vida, né? Mas, assim, saúde. Eu vou evitar um monte de doenças se eu tiver o peso adequado. Na hora de escolher o que que eu vou comer, é como se tivesse alguém lá dentro, né? Assim, alguns dos nossos papéis internos que faz escolhas ruins, né? Ou não apropriadas, ou que não são as melhores para mim. Por quê? Porque as situações traumáticas que eu vivi no passado fazem com que eu não consiga escolher de uma forma apropriada. É desse jeito a coisa, sabe? Então, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que é bom para mim, não consigo, simplesmente não consigo fazer, né? E faz com que a gente acredite nessas mentiras a respeito de si mesmo, né? Então, a gente tem muitas mentiras em que a gente acredita, que eu não presto, que eu não sou digna, que eu não tenho valor, que eu nunca vou ser nada na vida, né? Essas coisas todas, e a gente acredita nisso inconscientemente. Eu sei que não é verdade que eu sou burra, mas eu me sinto burra. Desde que eu reprovei o 4º ano, eu sempre me senti burra dali para frente. E por que que a pessoa pensa isso, né? Porque as pessoas falaram isso para ela viveu isso dessa maneira, ela percebeu, ela incorporou isso dessa maneira, e mesmo sabendo que ela é inteligente, né? Ela não acredita. Agora, quando você pergunta para a pessoa o que estava acontecendo com você naquela época que você, perdão, que você rodou, né? Que você reprovou, esse foi o ano que os meus pais se separaram, né? Então, assim, quem é que consegue realmente estudar, né? Qual é a criança que presta atenção quando tem tanta coisa a nível interno, a nível de casa, né? Que realmente está acontecendo com a gente. Então, esse trauma faz com que a gente acredite nessas mentiras a respeito da gente. E o trauma também faz com que a gente tenha pensamentos obsessivos e intrusivos, isso que eu estava falando assim antes, né? A gente não consegue parar de pensar naquilo. Eu não vou pensar mais naquele acidente, vou mudar de assunto mental, vou pensar em outra coisa. Daqui 15, 20 minutos, lá estou eu de novo pensando, né, na mesma coisa. Ou a gente vai no outro extremo e tem condutas de evitação. Jamais farei tal coisa outra vez, né? E às vezes são coisas, nunca mais eu vou no hospital, nunca mais eu vou no médico, nunca mais eu vou tomar uma injeção. Também não é assim, né? Mas me fez muito mal, eu tive esse problema todo e eu não consegui mais, né, resolver. Então, vamos para outros extremos.
E essa nossa capacidade de aprender é bloqueada e é muito afetada. E isso é uma das coisas que a gente tem que ver em relação às crianças. A gente não entende por que as crianças às vezes não estão aprendendo. É trauma, são experiências adversas que elas estão vivendo. Qual é a criança que consegue aprender, né, se os pais estão sempre brigando em casa, se apanha em casa, às vezes, no pior ainda, né, se são abusadas sexualmente em casa. É um negócio meio complicado. A criança não consegue aprender porque aquela parte do cérebro que devia estar aprendendo, né, que deveria estar prestando atenção, está voltado para o barulho interno e pensando como é que eu vou me proteger. E aí não entra matemática, não entra português, de jeito nenhum. Não aprendo a conjugar um verbo, não aprendo a fazer as 4 operações. Então, a aprendizagem em si também é né, impedida muitas vezes. Então, não é que a criança é burra. Outra coisa que a gente está vendo muito também, todo mundo dizendo, eu tenho déficit de atenção, tem déficit de atenção, tem déficit de atenção, é hiperativo. Às vezes, não sei até que ponto é isso mesmo, sabe? Às vezes, é a ansiedade. A ansiedade é a sensação de perigo, de estar vivendo no perigo, né? Então, a gente precisa entender que, às vezes, as crianças estão, assim, atuando dessa forma porque elas estão traumatizadas, porque elas estão vivendo situações que não deixam elas pararem quietas. Mas não é porque, necessariamente, elas estão com déficit de atenção, elas estão com déficit de atenção. Elas estão assim porque elas não conseguem prestar atenção no que está acontecendo lá fora, porque o barulho interno é muito grande. Então, não sei até que ponto a gente precisa medicar essas coisas, e tem situações em que o remédio ajuda muito, sim, mas até que ponto é isso e até que ponto a gente tem que curar mesmo a raiz, que é o que a criança está vivendo, o que a adolescente está vivendo em casa, que está impedindo a sua aprendizagem, né? Nós vemos também condutas violentas, compulsivas, né, adições, depressão, ataques de pânico, tudo isso, né, são coisas que resultam, né, de trauma. Ansiedade aguda, né, e vemos também trauma psicossocial, que afetam comunidades inteiras. A gente viu muito disso há 10 anos atrás, lamentavelmente nós tivemos o incêndio da Boate Kiss, onde 243 pessoas faleceram, né, assim, praticamente ali mesmo, e numa cidade pequena, de 250 mil habitantes, que para o Brasil é pequena, né, e onde todo mundo se conhecia, era uma cidade universitária, e como assim, os taxistas, os coveiros, né, enfermeiros, todos estavam pedindo ajuda porque eles não aguentavam mais o impacto do que tinha acontecido com essas pessoas, com os familiares dessas pessoas, com os amigos, né, todo mundo se conhecia. E a gente vê isso assim com inundações, onde as pessoas têm que mudar de lugar, com as guerras, com os refugiados, tudo isso. Então, eu acho que começa a pintar um pouco o quadro da importância que é realmente tratar os traumas. E eu queria falar rapidamente um pouquinho para você sobre MDR, porque assim, é uma das minhas paixões na vida, é o MDR. Psicodrama foi minha paixão, é minha paixão também até hoje, mas chegou primeiro na minha vida. E eu, assim, fui psicodramatista roxo durante muitos anos, sou ainda. E até que um dia eu fui numa sessão de MDR, isso foi em 95, e a terapeuta fez MDR comigo. Aquilo me impressionou tanto, eu fiquei tão impressionada com aquilo, que eu saí da sessão e disse, meu marido, eu quero aprender a fazer esse trem. Puxa aí o plástico, que eu quero aprender a fazer as coisas de uma forma que isso seja uma possibilidade de tratamento para os meus pacientes. E se Deus quiser, eu vou aprender e ainda quero levar isso para o Equador. Isso foi nos Estados Unidos. Para o Equador, quando a gente voltar para lá. E graças a Deus foi uma coisa que a gente pôde fazer. Em 96 eu fiz a formação inicial. Em 97 eu tive a honra, o privilégio e a bênção de ter me formado com a própria doutora Francine Shapiro, que foi quem desenvolveu essa forma de trabalho. Em 98, meu marido foi transferido para o Equador, em 99 a gente começou a levar o MDR para lá. Então, é um negócio assim que realmente mexeu muito comigo. Eu tenho muita visão internacional, vivi muitos anos aqui para lá, agora resolvi assumir e fazer algo bom com tudo isso, em vez de reclamar. Então, a gente tem levado o MDR para muitos países. Esse ano a gente formou a nossa primeira treinadora boliviana, então levou 9 anos para a gente poder, né, fazer isso, mas foi uma coisa assim muito bacana. Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre
como é que isso daí funciona, né? A história, né, em 87, a doutora Francine Shapiro descobriu que através de mover os olhos, né, ela podia dessensibilizar, diminuir a carga negativa em relação a lembranças traumáticas e coisas difíceis que a pessoa passa. E foi uma coisa assim, por acaso. Só que assim, o brilhante disso tudo foi que esse acaso ela conseguiu transformar, aproveitar e desenvolver toda uma abordagem em função disso. E ela era muito pesquisadora, ela era muito curiosa em relação a como é que as coisas funcionam, muito cientista nesse sentido. Então, em 88, ela fez um experimento com os veteranos de guerra lá do Vietnã, que eles tinham uns estresse pós-traumático, assim, bem punk, assim, bem complicado. E com uma sessão comprovou alívio para todos eles, né? Então, assim, pô, uma sessão você começa a trazer um alívio grande. Alguns deles até sararam com uma sessão depois de 20, 25 anos de estresse pós-traumático. Que negócio é esse, né? Então, foi muito combatido, ainda é às vezes, né? Mas hoje nós temos todo o registro científico, porque como ela tinha essa cabeça de pesquisadora, ela armou o protocolo de uma forma que a gente pudesse também fazer pesquisa em função disso. Então, nós temos mais de 200 publicações em revistas indexadas internacionalmente, né, o tipo journals, que a gente chama, que comprovam a sua eficácia. Agora, em fevereiro, saiu um artigo da Trauma Clinic, que foi a primeira vez em 30 anos que o Journal de MDR publicou um artigo sobre treinamento básico de MDR. E justamente foi o nosso, da Trauma Clinic, que saiu, né, publicado de como a gente tem desenvolvido nesses 15 anos a forma de treinar e formar as pessoas no Brasil, que tem, inclusive, evidências, né, científicas. A gente tem dados para comprovar a aprendizagem que se faz e que se dá nos nossos cursos. Isso foi muito legal. Desde 2013, é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma abordagem apropriada e eficaz para tratar trauma, e é reconhecido pelo NREP, que é o National Registry of Evidence-Based Psychotherapy and Practice, que é, assim, o padrão de ouro nos Estados Unidos, que comprova que EMDR é uma modalidade para tratar traumas com base em evidências. Então, quem diz que isso não tem base na ciência não sabe do que está falando, porque hoje nós temos todo um acervo de comprovação científica de como isso funciona. Inclusive, tem mais do que para o psicodrama, mais do que para a psicanálise, porque são o que eles chamam de random clinical trials, são formas randômicas, aleatórias, com populações e amostras aleatórias, que são, assim, o padrão de ouro para a gente poder dizer se uma coisa funciona ou não, né? Então, como é que funciona esse negócio, né? Porque quando ela me falou, nós vamos fazer MDR, eu olhei para a cara dela e pensei assim, mexe o olhinho e sara de trauma. Ai, gente, conta outra. Eu não estava acreditando. Olha, eu no psicodrama já tinha visto de tudo, mas eu já tinha visto de tudo um pouco mais, né? Mas eu saí da minha sessão tão impressionada, que eu disse, esse negócio é assim mesmo. Então, eu quis saber como é que funciona, e ela, né, a terapeuta tinha me dado algumas coisas para ler. Agora, imagina, isso era 95, e a Francine teve a famosa caminhada no parque em 87, não tinha nem 10 anos que ela tinha feito essa combinação, né, das ideias. E apesar de que a gente não entende completamente como é que funciona, a gente tem algumas teorias, uma das que eu mais gosto para explicar é essa daqui, mas assim tem muitas outras que também explicam. Nós, durante o dia, vivemos as situações, né, e processamos e arquivamos o nosso material diário enquanto a gente dorme. A gente sonha aquelas coisas maluquices, assim, às vezes que a gente, né, nem imagina o que é aquilo, né? A gente sonha, a gente processa e a gente arquiva, né? E todo mundo sonha. Mesmo que você não se lembre dos seus sonhos, você sonha, porque se você não sonhar todas as noites, né, a pessoa vai desenvolvendo até, assim, quadros psicóticos, esquizofrênicos, assim, coisas graves. Então, todo mundo sonha assim. Agora, a gente, às vezes, tem situações traumáticas que travam esse sistema de processamento no cérebro, que eles chamam de sistema adaptativo, né, de processamento, né? Então, esse processamento no cérebro, ele pode travar
em vez de estar normalmente fazendo esse processamento e arquivando para o passado, ele trava. E aí ele fica naquela parte do nosso cérebro que não sabe contar as horas, não sabe ter, ele é atemporal, ele é o cérebro límbico, que a gente chama de sistema límbico. Então, a gente pode até entender que os pesadelos são tentativas frustradas do cérebro processar as lembranças. A pessoa está processando, está indo super bem, ela vai conseguir se livrar daquilo, e de repente o conteúdo do sonho, do pesadelo, é tão ruim que a pessoa desperta, né, no meio daquilo, com o coração tocando, ai meu Deus, sabe? Porque ela não conseguiu terminar de fazer aquilo, e muitas vezes isso se repete. Então, nós temos situações de sonhos repetitivos, coisas assim, né? Então, às vezes é o cérebro tentando se curar e sem conseguir fazer isso sozinho. É essa ajuda que nós, como terapeutas de MDR ou de brainstorming ou de outras formas de processamento, podemos oferecer para os nossos clientes, e que outras pessoas também podem, né? Inclusive eu estou te falando que eu vou para terapia se eu precisar, né? E vou com frequência, porque às vezes a gente tem também uns problemas que a gente precisa acabar de arrumar, né? A gente também pode ter acesso. Então, o MDR acelera essa recuperação emocional relacionada a esses eventos traumáticos, incidentes críticos, adições, fobias. Vocês vão, inclusive, ouvir hoje de manhã que a nossa colega Daniela Reis vai falar justamente sobre como é que a gente pode fazer essas intervenções em situações de desastre, de inundações, de outros tipos de situações que as pessoas podem estar enfrentando, né, pela natureza. Mas também ajuda com adições, com fobias. Com fobia, então, resolve mesmo, sabe? E essas coisas que contribuem, né, para a autoestima e os transtornos mentais. MDR não cura tudo, né? Mas aquelas coisas que têm base traumática, e a grande maioria absoluta das coisas que a gente vê em termos de psicopatologia tem base traumática, então vale a pena fazer sessões de MDR e ver o que cede, né, a essas questões e o que não faz. Eu me lembro muito de uma colega da gente que sempre que ela sentava debaixo de uma luz forte, né, ela tinha dor de cabeça, ela tinha enxaquecas horríveis, e ela tinha feito todos os exames, nada funcionava. Então, era tão notório na família que os filhos dela já diziam, não senta aí não, mãe, quando chegava no restaurante, porque você vai ficar com dor de cabeça. E uma vez, quando ela foi reprocessar uma lembrança de cirurgia que ela tinha tido, não era minha colega, minha amiga, né? Ela se lembrou, né, porque o cérebro faz isso, ela escorregou para trás, puxou o fio de uma cirurgia anterior que ela tinha tido 15, 20 anos antes, em que ela quase morreu, uma cirurgia dessas de barriga aberta, perigosa, uma recuperação complicada, e que no meio da cirurgia ela acordou. Onde é que ela estava? Debaixo das luzes fortes do centro cirúrgico, né? E ela diz assim, eu não tive dor da cirurgia em si, naquele momento, né? Porque meu corpo estava anestesiado, mas eu abri os olhos e senti aquela dor nos olhos, aquela dor na minha cabeça, aquela náusea da anestesia. E eu falei alguma coisa e eu posso te dizer exatamente onde estavam os médicos, as enfermeiras, como é que eles estavam vestidos. Claro, cutucaram um anestesista, me fez dormir de novo. E como a recuperação foi muito delicada, é claro, ela não lembrou mais, e os médicos não iam, né, lembrá-la disso. Pois quando ela terminou de reprocessar essa lembrança, ela nunca mais teve uma dor de cabeça. E de vez em quando eu pergunto para ela, já tem uns 8, 9 anos, nunca mais ela teve uma enxaqueca. Então a gente vê como certos sintomas, certas doenças, certas dificuldades que a gente enfrenta podem ter base traumática e a gente não sabe. Então, às vezes, vale a pena a gente fazer isso que o MDR faz, que assim, ele puxa um fio lá do passado, que às vezes está arquivado num lugar que a gente nem imagina, né? E que nos dá, inclusive, a raiz do problema, e a gente pode reprocessar, né? E resolver. Agora, não cura tudo, né? Mas tem coisas que cedem, por exemplo. Eu me lembro de uma pessoa que tinha assim, uma pessoa com síndrome de Down, ou então com Asperger's, que a gente chamava, agora é espectro autista, né? Então, tinha pesadelos, né? Então, a gente não vai curar a síndrome de Down, a gente não vai curar o autismo, mas a gente cura, né? E cura mesmo, gente. Com o MDR,
as consequências de outras coisas, de pesadelos, de sonhos ruins, de traumas de cirurgia, de intervenções, né, que muitas vezes as pessoas tiveram, e isso faz com que possam ter mais qualidade de vida. Então, eu acho assim, vale a pena, né, experimentar e ver. É usado também como um meio de potencializar estados emocionais positivos, né? Então, assim, eu me lembro da época de Olimpíadas, que veio um atleta a ver se podia desenvolver melhor a sua capacidade, né, no seu esporte, para ver se tivesse um resultado melhor. E melhorou muito em relação ao que ele estava fazendo. Então, a gente pode desenvolver nossas capacidades, né, para escrever melhor, tocar um instrumento, jogar melhor, né, muitas coisas. Então, ele tem esse lado também positivo de fortalecer aquilo que eu já faço bem e fazer melhor. Então, bem rapidinho, eu vou aqui, porque eu também não quero comer o tempo das minhas colegas, né? Então, as lembranças são armazenadas no cérebro como elas aconteceram, com as imagens, crenças, emoções e sensações. Essa lembrança traumática é armazenada de uma forma diferente, né? Normalmente no hemisfério direito, e as ferramentas para processar isso, por exemplo, né, estão no hemisfério esquerdo e os dois não estão se falando, não estão se comunicando. Então, não tem como sarar mesmo da coisa. Então, o MDR faz a aplicação do estimulação bilateral, que pode ser visual, né? O pessoal olha para um lado para o outro, pode ser auditiva, né? Ou pode ser tátil também, às vezes nas mãos, né? Nas pernas da pessoa. E isso meio que dá o arranque, né? A gente abre o arquivo e dá um empurrão para o cérebro conseguir passar aquele ponto onde ele trava e não consegue ir adiante sozinho. Então, a gente meio que obriga o cérebro a fazer aquilo que ele normalmente sabe fazer, mas estava travado. Então, a gente destrava, e isso vai limpando ou dessensibilizando esses canais neurológicos, neuroquímicos, de uma forma cada vez mais adaptativa e vai dissolvendo a carga negativa ligada ao trauma, né? Isso que a gente chama de reprocessamento. E aí, essa lembrança vai para o passado, de onde nunca devia ter saído, mas que tinha que ter entrado lá para começo de conversa, né? E o que é mais interessante ainda é que, na medida em que a gente vai sarando das coisas ruins do passado, coisas novas, positivas e saudáveis vão surgindo também para tomar o seu lugar. Agora, já não penso mais, eu sou burra, né? Já não acredito mais nessas mentiras. Eu penso, não, eu reprovei porque eu estava passando um ano muito difícil mesmo. Qualquer criança teria feito a mesma coisa, teria acontecido a mesma coisa com ela. Não é porque eu sou burra, é porque eu não estava dando conta mesmo naquela época. E aqui está eu gosto de mostrar essa foto, porque aí vocês podem ver, né, o que é um cérebro antes do tratamento. Tá vendo como está todo aceso? Então, essa é a parte aqui de trás, aquela parte do cérebro autônomo, né, sistema autônomo, que regula a respiração, pressão arterial. Aqui no miolo é o sistema límbico, que é onde muitas vezes os traumas vão parar, e é onde a gente tem essa sensação de perigo por causa da ansiedade. E aqui na frente é a parte cognitiva, né, onde a gente pensa, e aqui assim, onde a gente fala. Agora, olha aqui o que acontece depois de uma sessão de tratamento com MDR. Essa parte aqui ela precisa ficar acesa, né? Porque a pessoa está viva, ela precisa continuar controlando a respiração, a pressão arterial. Mas olha como aquietou esse cérebro, né, em outras áreas né, do seu funcionamento. É isso que o MDR faz, e é visível. Você não tem que ser médico para poder ver a diferença entre um e o outro. E a gente tem muitos desses. O Dr. Daniel Amen também fez muitas tomografias e ele mostra também muito dessas coisas. Então, no processo, a gente tem protocolos especializados, a gente precisa fazer isso com uma pessoa, né, que sabe o que está fazendo, né? A gente identifica essa lembrança, aplica a estimulação bilateral e isso dessensibiliza. E aí, resolvendo a perturbação, né? Isso daí, então, vai para o passado. Não, a gente não tem que ficar falando sobre o trauma. Isso é uma das coisas bacanas, porque nem a pessoa tem que dar os detalhes. Não é preciso falar sobre as coisas para sarar. Ao contrário do que nós fomos ensinados durante 120 anos, né? Que era o talking cure, né? A cura pela fala. Hoje nós sabemos que a gente não precisa falar. Então, a pessoa não precisa ter o constrangimento, né? De falar sobre aquilo para o terapeuta, porque às vezes as pessoas, inclusive, nem têm palavras para explicar, porque as palavras estão numa outra parte do cérebro, né? E também protege o terapeuta, sabe? A gente também não precisa ouvir, porque a gente também se traumatiza, às vezes, ouvindo as histórias que as pessoas nos contam.
resolve o transtorno de estresse pós-traumático de uma forma definitiva, gente, a gente não vê recaída com isso. A gente não vê. Por quê? Porque tem uma transformação neuroquímica que acontece, que a gente não sabe explicar completamente, mas que vocês viram aí na tomografia. Por isso, como ele é rápido, a gente acaba usando muito menos sessões, a gente pode trabalhar de uma forma pontual, ou a gente pode trabalhar, né, de uma forma mais abrangente, né? Então, eu posso ajudar a pessoa a curar uma fobia de avião, ou eu posso ajudar a pessoa a reestruturar, né, as muitas áreas, né, da sua vida que não estão em bom funcionamento. E a minha grande queixa com o MDR como terapeuta psicodramatista era de que não tinha protocolos grupais, agora tem. Então, nós estamos, inclusive, aplicando os protocolos grupais, desenvolvendo cada vez mais, e nós desenvolvemos agora há pouco tempo, eu com a Silvia Gus, o programa do PIPA e do PIPARA, é o Programa de Intervenção Profissional na Adversidade, e o outro é para paraprofissionais. Então, estamos lançando o PIPA em português nos próximos meses. O PIPARA eu acho que vai ficar para o segundo semestre, eu não vou conseguir fazer tudo isso ainda nos próximos meses, que eu tenho que fazer isso daqui em outras línguas, inclusive porque nós comprovamos a validação do PIPA na Etiópia, os números são impressionantes, como a gente pôde trabalhar com pessoas severamente traumatizadas pela guerra no norte da Etiópia, onde os últimos 2 anos foi de matança, de estupro, de violentação, de fome, né? E que em um dia, né, em questão de horas, as pessoas tiveram melhoras visíveis, né, na sua recuperação, na sua dessensibilização. Então, hoje nós temos um programa e a gente vai estar lançando, vocês podem ver lá no nosso site, a Trauma Clinic, quando a gente soltar, e tem também um link que a gente pode disponibilizar aí também para vocês, se quiserem se inscrever, né, para poderem ser avisados quando a gente estiver lançando. Devem fazer com pessoas capacitadas. Durante 20 anos eu pertenci, né, a um instituto de MDR, e agora nós estamos nos lançando como Trauma Clinic. Também nós somos parte da IBAPS, da Associação Ibero-Americana de Psicotrauma, aí está o link deles também, né? E vocês devem procurar fazer com pessoas que têm realmente a certificação apropriada, não é assim, não é só mexer o olhinho e sara, não, a gente fala assim meio de gozação, mas não é só isso, não. Existem riscos de dissociação, de retraumatização, se não tiver bem feito. A gente precisa ver e tratar essas coisas com alguém que entende de manejo, sabe? Entende de manejo, né? E por isso que nós formamos psicólogos, psiquiatras e médicos, pessoas que estão especializadas na psicoterapia, que é o que o nosso CRP, nosso CFP exige de nós. Finalmente, eu quero, assim, citar, comecei com as palavras dele, quero terminar com as palavras do Rolf Carrier, onde ele diz: como seria o mundo se nós fôssemos capazes de sistematicamente curar todo o trauma? Eu acredito que esse mundo seria muito menos violento, pois finalmente começaríamos a interromper a transmissão transgeracional e interpessoal da violência e do abuso. Eu acredito que esse mundo seria muito mais pacífico e muito mais próspero. Eu acredito que esse mundo está ao nosso alcance. Estou convencido que a terapia MDR tem o poder e o potencial de ajudar a tratar e curar as memórias tão feridas da humanidade. E a última coisa que eu quero deixar para vocês é uma fala que eu tive essa semana com a doutora Eva, que é uma psiquiatra polonesa, trabalha numa cidade pequena da Polônia, mas que está inundada agora de refugiados da Ucrânia, um país que também viveu a guerra muito de perto, né? Foi invadida durante a Segunda Guerra Mundial, então os filhos, os netos estão ainda vivendo as consequências disso, e ela diz assim: se nós não curarmos os traumas, nunca vamos acabar com as guerras. Olha, aquilo me impactou tanto que eu quis, né, compartilhar com vocês, mas eu acredito nisso mesmo, é verdade. Se a gente não curar os traumas, a gente não vai conseguir terminar com os conflitos, com as guerras. Então, vamos à luta, gente, vamos levar isso para todos os países que a gente puder. Se vocês quiserem ler mais um pouco, aí estão meus livros, né? Vocês podem ver isso depois, com calma, tem tudo lá na Amazon, tem em Kindle também,
Tem um monte de coisas de outras pessoas também, muitos livros bons, inclusive para criança, nós temos aqui. Esse daqui nós temos a Jaqueline Gomes, que também monta um curso de formação para as crianças, para terapeutas que trabalham com criança, e nós temos o livro da Silvana Salomone, que também trabalha com casais, né? Então, muito legal que a gente tem essas coisas. E nós temos os nossos cursos para vocês que já são terapeutas de MDR, vai lá, dá uma piruada lá no nosso site e veja o que a gente tem para oferecer para vocês, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que... assim, foi rápido, mas dei uma pincelada. Procurem no nosso site aqui no nosso canal do YouTube, tem muita coisa, tem vídeo, inclusive tem vídeos de sessões inteiras que vocês podem assistir. Tem uma de uma colega que a gente tratou na época do incêndio Kiss, ela foi ajudar e acabou traumatizada também, sabe? Então, esse negócio não é brincadeira não, gente. Enfim, espero que isso sirva para vocês. Nós estamos deixando aqui abaixo, né, os links para vocês poderem se inscrever, quem tiver interesse no PIPA, se você é terapeuta psi. Se você for paraprofissional, né, enfermeira, assistente social, trabalha na área de aconselhamento, né, a gente vê muitas pessoas assim, ou em igrejas, né, tanto católicas quanto protestantes, evangélicas, todos costumam ter alguém que trabalha nessa área de aconselhamento. Vemos isso também nas sinagogas, nas mesquitas, né? As pessoas, muitas vezes, a primeira linha de ajuda, de procura de ajuda, são justamente, né, nos seus centros religiosos, né? Então, nós temos interesse de formar pessoas, quadros em grupos assim também, para profissionais, mas também enfermeiras, policiais, bombeiros, que são muito traumatizados também com o que eles veem, mas que possam também fazer essas intervenções. Então, nós estamos deixando os links aí para vocês. Vão ver o videozinho do MDR no seu cérebro, que vai te explicar um monte de coisa muito melhor do que eu. Deixem o seu like, inscrevam-se, deixem comentários para a gente, porque isso nos ajuda muito a divulgar. E quero agradecer, né, mais uma vez a Rosiane e a Ive, que me fizeram esse lindo convite, dar a palavra aqui para as colegas também, poderem ter a sua vez, não quero ocupar o tempo todo. Muito, muito obrigada. E a vocês todos que vieram assistir com a gente hoje de manhã, muito obrigada, pelo menos aqui amanhã. Muito obrigada pela sua presença e a sua colaboração e seu apoio. Vamos divulgar cada vez mais, porque nós podemos ajudar muita gente de uma forma muito eficaz, muito científica.